Você já deu boa tarde para a mãe ou para o pai, talvez, que está do seu lado? Sim ou não? Se deu, dê mais uma vez. Se não deu, deseje uma ótima tarde para essa pessoa que está do seu lado, que vai viver com você esse momento fantástico, esse momento especial de reflexão. Que alegria, gente, como é bom estarmos juntos nessa linda tarde. Quero também desejar uma ótima tarde àqueles e aquelas que nos acompanham através da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet. Graças a Deus, muitíssimas pessoas nos acompanhando nesse momento, vivendo conosco. Eu tenho certeza que aqui tem gente de quase todos os estados do Brasil, sim ou não? Cadê o povo do Nordeste? Levanta a mão. Coisa boa. Espírito Santo quase não tem, né? Vitória. Minas Gerais tem? Região Sul? Tem da região Sul? Tem lá, eu também vou levantar a mão que eu estou aqui. Do norte do Brasil, Pará ali, que Deus abençoe. Maranhão, que maravilha, gente. Eloy Mendes, Porto Seguro na Bahia, Manhuaçu, Parque do Mingote em Lusiânia, em Goiás. Que legal, gente, que maravilha, que bom. Vamos nos sentar agora, isso, Distrito Federal, vamos nos sentar. Feira de Santana. Isso, vamos nos acalmar, nos sentar. É bom um pouquinho de animação, porque depois do almoço, né? Um climinha como esse é uma tentação, sim ou não? Gente, que alegria poder perceber, poder ter o privilégio, poder ter a honra, sem qualquer demagogia eu digo, de dirigir a minha palavra, de repartir o meu coração com um público tão seleto, um público tão especial que são as mães. Eu confesso que este é um tema que toca muito o meu coração, que me faz muito bem, porque eu tenho uma história muito bonita com a minha mãe. Na missa hoje eu vou dizer um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha história com a minha mãe. Sou muito grato à minha mãe, e mais do que grato, percebo que através da minha mãe, Deus realizou na minha vida uma atividade muito especial, uma atividade salvadora, no sentido pleno da palavra. No sentido pleno da palavra. Eu confesso que no ano passado, eu dizia com a Ângela ainda há pouco, que ela me chamou para vir pregar neste acampamento, e eu não pude vir, porque eu tinha um evento até fora do país, mas o evento acabou sendo desmarcado, e eu fiquei em casa acompanhei pela televisão, fiquei com a vontade de estar aqui, rezando e também aprendendo com vocês nesse ofício tão lindo, que é o ofício de gerar a vida, de educar, de cuidar da vida, de fazer a vida florescer em todos os aspectos. E nesse ano Deus me presenteou com a graça de poder estar aqui, dirigindo o meu coração a você nessa tarde. Mas eu quero pedir uma gentileza para vocês. Eu sei que está todo mundo muito animado, mas eu quero pedir que a gente não tire foto agora, nem do padre, nem do ambiente. Procura se sentar. Olha para quem está do seu lado e faz assim, ó. Isso, vamos fazer um silêncio. Quem está chegando, chega bem quietinho, por gentileza, quietinha. Procura o seu lugar. Porque este é um momento muito especial para nós. Muito especial. O momento da escuta da palavra. E nós vivemos num tempo no qual muitas pessoas, e sobretudo muitas mães, não estão tendo eficácia, sucesso, êxito na atividade materna por falta de instrução. Eu, como padre, tenho a oportunidade de ver isso cotidianamente, mas também você como mãe. Quantas mães não têm sucesso, me perdoe a expressão, êxito na atividade materna por falta de instrução? Porque o mundo de hoje traz tantas informações, mas nem toda informação é formação, nem toda informação é instrução. Então este é um momento muito especial, filho, filha, de maneira especial, não é? É um momento muito único, singular,
através do qual você vai receber a instrução, você vai receber essa formação para te ajudar na atividade materna, para te ajudar na atividade desafiante de cuidar de alguém, de gerar alguém. Eu tenho certeza que você veio para cá com esse intuito, para aprender, para se tornar uma melhor mãe, para lidar melhor com os reveses da vida. E diga de passagem, quanto é desafiante exercer a maternidade em tempos. Esses dias eu ouvi uma mãe que me dizia: Padre Adriano, eu tenho que lidar com o meu filho que vive coisas que eu não vivi, porque diga-se de passagem, o mundo que você foi criada já não existe mais, ele não existe mais, com essa revolução da informação. Quando que na sua época se falava, por exemplo, de baleia azul, o máximo que tinha era o jegue do Genival Lacerda, não tinha baleia naquela época, né? Lembrou aí? Quem é esse jegue? Não é? E outros animais. Mas quando que você tinha que lidar com essa revolução da informação? Esses dias eu já falei isso aqui, eu lia uma pesquisa que me chamou a atenção, que uma criança hoje, até os 7 anos de idade, ela já recebeu mais informação do que um imperador romano no auge do império. Uma criança de 7 anos. Vai falar qualquer coisa para uma criança de 7 anos que ela vai dizer: não é assim não, mãe, eu li lá na internet. Estou mentindo? Elas recebem uma carga de informação, e às vezes uma informação que é uma deformação, o que é pior. Gente, como dizia Bauman, nós vivemos numa sociedade líquida, num tempo líquido, que as pessoas não sabem mais dizer o que é verdade, o que é certo, o que é errado. E um lê uma coisa num site hoje, e amanhã outro site está desdizendo. As pessoas infelizmente perderam os referenciais, os imperativos que existiam no passado, como a Sagrada Escritura. Muita gente já não pauta mais a vida na Bíblia, muitos filhos já não se deixam guiar pelo ensinamento cristão. E como, mãe, lidar com tudo isso? Como, mãe, ter resposta para problemas que você não foi formada para enfrentar? Como cuidar de pessoas que vivem situações que você nem imaginava na tua época de adolescente que poderia existir, na tua época de jovem? Por isso que eu digo, prestemos atenção nesse momento, deixemos o encontro, as fotos para outro momento, porque essa instrução é importante para nós. Nós estamos em pleno ano mariano, e nós estamos refletindo nesse acampamento, de maneira muito única, muito bonita, sobre a figura de Maria, como modelo de maternidade. E que modelo fantástico Nossa Senhora é. E aqui nós temos uma instrução, um ensinamento muito especial, para pautar a atividade materna, num tempo líquido, como Dom Arani também disse ontem, num tempo no qual as pessoas não sabem o que fazer, como se comportar, como eu dizia, o que é certo, o que é errado. Maria pode te ensinar, mãe, muito. Maria pode me ensinar também, obviamente, na minha atividade como sacerdote, como homem, mas de maneira singular, nas peculiaridades que compõem a tua missão como mãe. Nossa Senhora pode te ensinar de maneira muito única e profunda. Vocês ouviram hoje pela manhã, já, a palestra que dizia sobre a gestação de Jesus, a concepção de Jesus no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Também vocês ouviram, na segunda palestra, o Márcio dizendo sobre a adolescência de Jesus, e o papel de Maria neste período. E é muito bonito perceber a ação de Maria. A ação de Maria, ela é discreta, mas de forma alguma ela é omissa, de forma alguma ela é displicente, não. Maria era a mulher que sabia chegar na hora certa e sair na hora certa. Maria é a mulher sábia que entendeu uma das lições que, no meu ponto de vista, são importantíssimas. Uma das lições que são mais importantes para a eficácia, para o sucesso, para a saúde de um relacionamento. Maria soube
aprender e hoje nos ensina para nós. Nos ensina, aliás. Que lição é essa, Padre Adriano? Que toda presença, para ser saudável, precisa ser intercalada por ausências. Toda presença, para ser saudável e não pesar, precisa saber a hora de chegar e a hora de partir. Precisa ser intercalada por algumas ausências. Ou seja, Maria nos ensina, e sobretudo neste tema que nós vamos ler, que a presença, para ser saudável, precisa ter tempo para descansar. Que a presença, para ser saudável, precisa ser intercalada por algumas ausências. Que a presença, para ser saudável, ela precisa saber a hora de chegar e a hora de sair. Que a presença, para ser saudável, ela não pode ser invasiva. Olhando para Maria, neste momento nós vamos refletir sobre o papel dela como mãe na vida adulta do seu filho, Jesus Cristo. Quem aqui tem filho ou filha adulto? Levanta a mão. Nossa, mas vocês com cara de meninas assim? Cara de jovenzinhas. A maioria levantou a mão, hein? Que beleza. Você que tem filho adulto, filha adulta, é sobre este tema que eu vou falar. Olhando para a figura de Maria, o que Maria pode te ensinar, mãe? Você aqui, você mãe em casa nos acompanhando, ou você pai também. Essa palestra não é restritiva, porque só para mãe, exclusiva. Claro que vocês são o alvo. É para vocês que eu me preparei, mas essa palestra é aberta para pai, para mãe, para irmão, para professor, para padre, porque todos nós realizamos o desafiante ofício de educar, de lidar com pessoas diferentes a nós, diferentes no jeito de compreender a vida, no jeito de absorver as experiências. O que Maria pode nos ensinar na sua maternidade para com Jesus na vida adulta? É importante termos a seguinte compreensão, como pressuposto para essa reflexão. Nossa Senhora pode nos ensinar a seguinte coisa. Nossa Senhora, olhando para a atividade de Maria como mãe, a gente percebe que a mãe é sempre a mesma, mas em cada estágio etário, em cada faixa etária, a maternidade vai ter que assumir, para ser madura, uma específica configuração. Por exemplo, quando a criança é pequena, a mãe, em muitos momentos, vai precisar devotar ali ao fruto do seu ventre uma atenção quase que exclusiva em alguns momentos. Depois, quando a criança começa a ir para a escola, começa a se socializar, começa a aprender com os amiguinhos, com os jogos, como dizia Piaget, a mãe vai, obviamente, exercer um papel forte, mas não semelhante àquele dos primeiros anos. Depois, na adolescência, a busca que a criança tem de se socializar em um grupo, a sede de pertencer a um grupo, a mãe também vai acompanhar mais de longe. E agora na vida adulta, qual é o jeito certo de ser mãe? Qual é a atividade, como uma atividade materna deve se configurar nesse específico estágio da vida de um filho? Em primeiro lugar, a natureza é muito sábia, nos dando noções muito específicas. Hoje a psicologia chegou à compreensão que nos primeiros estágios etários, a criança vive aquilo que é chamado de simbiose com a mãe, que ela acha que a mãe é ela, é uma extensão daquilo que ela é, ela depende totalmente da mãe. Só que a partir do tempo, a criança vai vivendo uma independência, o que é muito saudável, sobretudo nos primeiros anos, na formação da sua personalidade, do seu caráter. Esse senso de autonomia, ele é muito importante para que não se torne depois, essa criança no futuro, um adulto inseguro. Mas como agir na vida adulta? Esses dias eu ouvi uma mãe que me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Padre Adriano, ela me disse, eu percebi que agora, na vida adulta do meu filho, o meu relacionamento com ele não é tanto de intervir diretamente nas escolhas dele, ou de cuidar em tudo dele, não. Eu aprendi, Padre Adriano, que nesse estágio, a minha atividade materna, ela é mais como uma amizade e um apoio. Porque o meu filho não precisa mais de papinha na boca, ele precisa de um apoio, porque ele já aprendeu a caminhar.
E o pior erro que pode existir na vida de uma mãe é a atividade de querer carregar no colo quem já sabe andar. Não carregue no colo quem já sabe andar, que você atrofia a capacidade da pessoa dar passos, a capacidade da pessoa se desenvolver. E essa mãe me dizia: meu filho já aprendeu a andar, então agora meu relacionamento é de amizade, é de apoio, mas não é aquele relacionamento que eu tinha na infância. Até mesmo não é aquele relacionamento que eu tinha na adolescência, porque o adolescente, por mais que ele mostre a vontade de querer uma independência total, ele ainda precisa de mais da mãe, porque ele está buscando referenciais. E não que o adulto não precise, não que o adulto vai excluir a mãe da vida, não é isso. Mas o relacionamento, ele assume uma nova configuração, e ele assume uma espécie de distância saudável. Olhemos para a história de Maria. O evangelista Lucas, que é o que mais cita a atividade de Maria, mas fala de Maria, ele só coloca a presença da Virgem Maria na vida pública de Jesus nos momentos específicos. Por exemplo, João, aos pés da cruz, João que trouxe aos pés da cruz. Mas em outros momentos, depois do nascimento da igreja, como em Pentecostes. Mas em nenhum momento está escrito lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, Jesus estava no sermão da montanha e Nossa Senhora não deixou ele subir o morro antes de tomar o suco de laranja. Porque é vitamina C, né, padre? Ele precisa. Você viu escrito isso alguma vez? Não que ela deixou de amar Jesus, obviamente que ela amava, mas ela deixou Jesus ir, deixou Jesus cumprir a sua missão. Mais do que deixar, Maria é aquele tipo eu acho que Maria, no fundo, eu acho que Maria nasceu em Minas Gerais. Eu tenho essa desconfiança, porque Maria é aquela come quieto, né? Você acha que ela está ali discreta? Ela foi discreta, sim, ela foi discreta, mas ela só não deixou Jesus ir, como ela empurrou Jesus para ir. Abra sua Bíblia agora, eu acho que essa passagem vai nos ajudar nesse momento, depois eu volto para essa reflexão. João capítulo 2. Minerada gostou aí, né? João capítulo 2. Que mineiro que tem a fama de ser come quieto, está ali dormindo, na hora que você vê ele já passou, está lá na frente. João capítulo 2, as bodas de Caná. Você aqui, você em casa nos acompanhando. Vamos perceber, como eu disse, na atividade de Jesus, Maria não estava sempre em cima. Ela esteve, os evangelistas a colocam em momentos-chave, aos pés da cruz, no caminho para o Calvário, mas ela deixou Jesus ir. E mais do que deixar Jesus ir, acompanhar como apoio, obviamente, rezando, ela incentivou Jesus a realizar a sua missão. Onde começa a vida pública de Jesus, queridas mães? Onde? Não vai dizer que é em Minas Gerais não, tá? Que agora não é. Nas bodas de Caná. Vamos ler essa passagem então? Ver o que aconteceu? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinada às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. Eles levaram o encarregado da festa, provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então ele chamou o noivo. Ele disse: todo mundo serve primeiro o vinho bom,
E quando os convidados já beberam bastante, serve o vinho menos bom. Tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Vamos aplaudir essa palavra, esse evangelho fantástico? Meus queridos irmãos, nós percebemos, como eu ouvi dessa mãe, que certa vez me acrescentou essa compreensão fantástica, que na vida adulta, a mãe assume uma postura de deixar o filho mais autônomo e assume uma saudável distância, para deixar o filho cumprir a sua missão. Mas nós vemos que Maria, como eu disse que ela é mineira, porque além de deixar o filho cumprir a sua missão, ela empurrou, no bom sentido da palavra, Jesus para cumprir a sua missão. Qual foi a primeira resposta de Jesus? Mãe, mas minha hora ainda não chegou. Não parece aqueles adolescentes? Ah, mãe, agora eu vou aqui assistir a série, mãe. Mas ela disse, filho, ela não falou para ele, Jesus, faz um milagre, Jesus. Mãe sabe das coisas, né, gente? Quando eu ia contar uma mentira para minha mãe na adolescência, viu, muito tempo atrás, aquelas épocas terríveis, minha mãe falava, menino, olha nos meus olhos. Não, mãe, eu já fiz, olha para mim. A hora que eu olhava, caía por terra a mentira, porque mãe sabe das coisas, é ou não é verdade? Olha no olho do filho, me olhava no meu olho e falava, aí acabou, né? Mãe sabe como tirar o melhor do filho. Mãe sabe tirar do filho o melhor que nem ele sabe que tem para dar, que nem ele sabe que tem para oferecer. É isso que nós vemos em Maria. Jesus, claro que Jesus é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É claro que Jesus mais cedo ou mais tarde ia iniciar o seu ministério, mas gente, essa passagem de alguma forma prefigura para nós esse papel fantástico de Maria na vida de Jesus. É como se ela mostrasse para ele, olha só, parece até uma petulância, né? Mas parece que ela ali mostrou para ele que ele já estava pronto para realizar o que ele achava que ainda não estava pronto. Isso é a missão de uma mãe. A mãe tira do filho o bem, o dom que nem ele sabe que tem para oferecer, que nem ele sabia que estava ali. A mãe faz o filho encontrar aquilo que nem ele sabia que procurava. Foi isso que Maria fez com Jesus. Ela disse, filho, eles não têm mais vinho. E aquela palavra ecoou no coração de Jesus, ecoou. E o que aconteceu? Maria conseguiu retirar do coração do seu filho um primeiro dos seus sinais, um dos mais lindos dos seus milagres, que é contado até hoje. Claro, Jesus ia realizar os seus sinais? Iria, mas Maria mostrou para ele que ele tinha algo mais a oferecer. Essa é a missão da mãe, saber ter o termômetro interior, para compreender a hora que ela precisa estar perto e incentivar, e a hora que ela precisa se ausentar e deixar o filho ir caminhar. Este é o termômetro interior que uma mãe precisa almejar. Filha, eu sei que não é fácil, mas olha só, Maria chegou naquele momento específico da vida de Jesus, incentivou, retirou dele o que ele nem sabia que podia oferecer naquele momento, e depois ela se ausentou. Que coisa linda, que missão fantástica. Mas deixa eu te dizer, missão fantástica quando você busca em Deus a sabedoria e o bom senso para para compreender a hora de chegar e a hora de partir. Porque se uma mãe que tem esse dom fantástico, eu digo para você, mulher, eu estou escrevendo, acabei de escrever semana passada, já entreguei para a editora, um livro que fala da realidade da mulher, um livro de cura emocional para as mulheres, vai ser lançado nesse ano, e eu fiz descobertas fantásticas. Saiba que você, mãe, você mulher, você tem o dom, Deus te deu, você tem o dom de tirar o melhor das pessoas. Você é educadora por natureza, Deus te deu esse dom. Saiba disso, eu afirmo. Tenho base até teológica e científica para afirmar isso. Não vou falar agora, senão estrago o lançamento do livro depois, né? Já vou falar antes da hora.
Você é educadora por natureza, você influencia. Só que você pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Porque uma mãe sábia, gente, é um tesouro, como Maria, que sabe a hora de chegar, que sabe incentivar o filho, mas que depois sabe se ausentar para o filho dar os passos e cumprir a sua missão. Ah, mas uma mãe sem discernimento também dá um trabalho. É ou não é verdade? Uma mãe que chega a hora que tem que sair, que sai a hora que tem que chegar, que fala a hora que tem que silenciar, que silencia a hora que tem que falar, faz um estrago na vida de uma família e de um filho, sim ou não? Então é preciso buscar este termômetro interior, que se chama sabedoria. Eu vou falar sobre isso depois, essa sabedoria prática. Gente, mas eu preciso dizer como padre, os terapeutas que estão aqui também podem dizer isso, que nós temos vivido, sobretudo nós latino-americanos. Você, por exemplo, quando se você vai para os Estados Unidos, ou se você estuda uma família típica americana, você vai perceber que pela cultura americana, os filhos, logo quando vão para o college, para a faculdade, eles saem de casa, quase que saem e não voltam mais. Em raros casos, não que eles cortam a ligação afetiva com a família, mas eles começam a construir a vida deles. Agora eu vi uma pesquisa esses dias que comprovava que cada vez os filhos estão saindo mais tarde de casa. É 30, 31, 32, porque está ali em casa, né? Porque crescer dá trabalho, responsabilidade custa. Mas tem a mãe ali, tem comida pronta, tem o cuidadinho da mãe, né? Que suquinho de molango. Eu tenho uma amiga lá em São Paulo, não vou falar o nome, que ela tem um filho e ela vira e mexe quando tem a missa que passa pela Canção Nova nas segundas à noite, ela leva um jantar antes lá para eu comer. Aí ela chega em mim e fala assim: Padre Adriano, tem um arrozinho, uma carninha e um suquinho. Eu falo: tem carne, suco e arroz. Suquinho, arrozinho é o meu tamanho, se eu fosse uma criança. Aí ela fala: ai padre, eu falei: não sou criança para você falar assim comigo. Claro, eu falo assim com jeito, né? Estou aprendendo com Maria a falar com jeito. Mas aquela coisa, o filho está lá 30 e poucos anos, e o que acontece? Isso na nossa cultura é muito comum. Ou às vezes casa, mas fica aquele apego, aquela dependência. Nós temos encontrado, eu como padre, e os terapeutas também podem dizer, muitas mães que estão vivendo um processo de dependência afetiva com o filho adulto. O filho já é um passarinho e o filho já é, aliás, uma borboleta, e a mãe trata como se fosse uma lagarta indo para o casulo. Mas o filho já tem asa, mãe. Se você não empurrar para ele voar, essas asas vão quebrar, vai atrofiar. Nós temos observado, eu tenho observado como padre, eu preciso dizer, muitas mães que, claro, não é por maldade, mas ao contrário de Maria, não estão tendo essa sabedoria para saber a hora que tem que empurrar o filho. Vai lá, transforma a água em vinho, vai lá, assume a tua vida. Não que você vai mandar o teu filho embora, mas você precisa aprender a cortar os apegos excessivos que não fazem bem para você e nem para o teu filho. Porque você pode dizer: ai padre, não tem nada de mal, só que isso deixa consequências. Quando o apego é desequilibrado, por exemplo, existem casos nos quais eu já atendi, eu digo porque eu já atendi, que o filho fica, e a mãe cria uma estrutura de dependência afetiva tão grande, que quando o filho sai, a mãe perde o sentido da vida. Existe a famosa síndrome do ninho vazio. A mãe e o pai às vezes batem cabeça dentro de casa. Às vezes existem casos nos quais, quando o filho sai, a mulher e o esposo se separam, porque eles eram pai e mãe, não eram mais esposo e esposa. O único filho, ele é bom sim, mas ele precisa estar no lugar dele, ele não é o centro da tua casa. Não esqueça que antes de você ser mãe, você é esposa, você que é casada. E se você deixa de namorar só para ser mãe, você vai perder o filho quando ele for embora, e o marido também. Coragem. Eu sei que pode parecer duro, gente, mas o padre tem base. Eu tenho base científica nisso que eu estou falando. Existe aquela famosa anulação maternal. Sim, é como se fosse uma síndrome da anulação maternal,
E eu vi esses dias uma dissertação de mestrado, no qual o especialista estava estudando casos nos quais a mãe viveu essa anulação maternal ou anulação parental, que acontecia da seguinte forma: o filho nasceu, a mãe morreu para tudo. Claro que na primeira infância, como o padre disse, vai exigir uma dedicação quase que integral da mãe. Em alguns estágios, na adolescência, se tiver uma crise, problema com droga, obviamente. Mas depois, o disco muda, a configuração é outra. Mas essa dissertação de mestrado dizia, estudava casos de mães, que quando o filho nasceu, ela morreu para tudo, para tudo. Esqueceu que era uma pessoa, esqueceu que tinha um marido, se anulou em todas as áreas. Não fazia nada do que gostava, não tinha um hobby. Aí quando o filho foi embora, a mãe entrou em pânico, em depressão profunda. Eu vi essa dissertação de mestrado com casos práticos. Então, são excessos que a gente precisa aprender a equilibrar dentro de nós, todos nós. Sobretudo você que é mãe, porque você ama e o teu amor é lindo, teu amor é puro, teu amor é fantástico. Mas até o que é bom precisa passar pelo filtro do discernimento e do equilíbrio, porque tudo em excesso estraga, deforma. Não é que seja ruim, é lindo o teu amor, mas precisa passar pelo filtro do discernimento, precisa passar pelo filtro do discernimento. Mas essa síndrome da anulação maternal, ela acontece. A mulher se anula, depois ela perde o sentido da vida, perde o chão. Claro, você vai ser uma ótima mãe, mas não esqueça que você também é uma pessoa, que você também gosta de coisas. Você precisa fazer coisas que você gosta também, na medida do seu possível. Você precisa cuidar de você, claro, sem exagero, mas você precisa viver a tua vida, porque a vida do filho é a vida do filho, a tua vida é a tua vida. Gente, e isso é tão sério, que eu estava estudando e percebi uma coisa muito fantástica, até engraçado o nome, mas eu trouxe aqui, que existem muitas mães que vivem em estrutura de superproteção, de dependência, que usam as famosas 3 muletas emocionais. Já ouviu falar das 3 muletas emocionais da superproteção? Sim ou não? O que são essas muletas emocionais? São desculpas inconscientes que a mãe arranja, que a mãe arruma, para continuar super protegendo o filho na fase adulta. Primeira muleta emocional, é aquela mãe que arranja desculpa, que cria razões para ser zelosa demais. Ai padre, eu cuido assim do meu filho, mas é porque que quando ele nasceu, padre, ele era tão fraquinho, padre. Nossa, ele era feio, padre, era só osso e cabeça, padre. Não, padre, sabe o que é? É que eu rejeitei esse meu filho no ventre, então hoje eu corro atrás, padre. Não, padre, sabe o que é? É que as pessoas estão perseguindo ele, padre. Não, padre, sabe o que é? É que ele é muito fraquinho, padre, ele não consegue. Não, padre, sabe o que é? É que no fundo, o irmão dele teve sucesso e ele não. Para com isso, isso é muleta emocional. Você não tem que arranjar desculpa, criar desculpa para ser zelosa demais. Deixa o menino andar, deixa a borboleta voar, senão a asa quebra, pelo amor de Deus. A asa quebra. Segunda muleta emocional, o medo dominador. É a muleta emocional que a mãe arranja para inconscientemente continuar super protegendo o filho. É aquele medo que se torna um pretexto para a mãe dominar o filho. Ai padre, o Brasil está muito perigoso, e está mesmo, né gente? Com estatísticas como as que a gente tem, com tantos assassinatos de jovem, morte no trânsito, é claro que a gente fica com medo. Mas como dizia o escritor, o grande médico mineiro João Guimarães Rosa, viver é algo muito perigoso. Viver é correr risco, sim ou não? Aqui ou na Finlândia, nos países nórdicos, viver é correr risco. Então, às vezes a mãe inconscientemente cria essa muleta emocional do medo para ficar em cima do filho. Ai padre Adriano, eu estou com medo, padre Adriano. Estou com medo do meu filho acordar amanhã cedo, sair de casa, tropeçar numa casca de banana, ser levado pela enxurrada, atingido pelo raio, sequestrado pelo Estado Islâmico, vendido para a máfia chinesa. Depois ele tenta voltar, vai ter um infarto no avião, chegando em casa, preso pela Polícia Federal, delatado pela Odebrecht, na Operação Lava Jato. Aquela estrutura, aquela paranoia, criando medo para continuar uma estrutura de dependência. Muleta emocional. É a muleta emocional que está criando. Sabe qual é a terceira muleta emocional?
que a mãe que pode inconscientemente desenvolver para continuar super protegendo o filho adulto. Terceira muleta emocional é aquele senso de que o filho não vai sobreviver sozinho. Padre, mas como que ele vai conseguir, padre, naquela faculdade, lá naquele estado, sem o meu bife na segunda-feira? Padre, como ele vai conseguir morar nos Estados Unidos, padre, sem a minha mousse de limão no domingo? Padre, quem vai acordar ele de manhã? Ele não acorda ainda de manhã porque tem uma mãe que está acordando uma amante com 35 anos até hoje. Deixa ele perder a hora que você vai ver que ele acorda. Me perdoe a sinceridade. E eu também sou filho, tá? Eu estou falando com autoridade de filho, se você me permite, e ao mesmo tempo de pai, porque eu sou padre, não é? Terceira muleta emocional, aquele senso que o filho não vai sobreviver. Ai, padre, eu estou com medo do meu filho ter câncer. Por quê, mulher? Ai, porque ele não vai conseguir passar a camiseta dele para ir para a escola. Isso vai desenvolver um transtorno emocional. E ele vai sentir a minha falta. Desencana. Viver é algo muito perigoso. Teu filho vai correr risco em qualquer lugar. E me perdoe a sinceridade, não é você que vai defendê-lo às 24 horas do dia, porque você não tem esse poder. É só Ele que pode defender o teu filho. Deus. Por isso é preciso rezar e desencanar. Deixa de paranoia, pelo amor de Deus. Ai, padre, é que eu tenho medo, né, padre? Sabe como é? Que nem eu falei, a mãe. Imagina, a mãe acorda cedo, o filho escorrega na casa de banana, atingido pelo raio, levado pela enxurrada, sequestrado pelo Estado Islâmico, vendido para a máfia chinesa. É muita desgraça, mas cabeça de mãe você sabe que é fértil, não é? Sim ou não? Ai, padre, faz 20 minutos que ele não me liga. Padre, será que ele foi sequestrado? Mulher, deixa o menino. Risco vai existir em qualquer lugar, Esses dias eu li a notícia de um casal recém-casado, triste a notícia, que foi embora do Brasil porque temia muito a violência e se mudou para o Canadá, um país com um IDH, um índice de desenvolvimento humano fantástico, e chegou lá, na segunda semana que estavam lá, uma batida de carro, os dois morreram. Ou seja, risco, meu amigo, aqui ou na China. Desencana e viva a vida e deixa o teu filho viver, pelo amor de Deus. Sobretudo o adulto, deixa o teu filho viver. E para de ficar escrava das muletas emocionais. Ai, padre, ele precisa de mim, ele precisa de você, mas ele precisa que você dê um empurrão nele, que nem Nossa Senhora. Faz o milagre, Jesus, transforma esse negócio em vinho, pelo amor de Deus, e saia de cena. Eu sei que pode parecer duro, mãe, mas é sabedoria que nós aprendemos com Nossa Senhora. A hora de chegar e a hora de sair. Essa atenção você precisa ter, porque senão você estraga o teu filho. E você tem que pensar que você não é eterna. Que nem um amigo meu, que tem a mãe dele, tem 91 anos. Aí a mãe dele chegou da missa no domingo e disse para ele: filho, uma velhinha me disse hoje. Ele: defina velhinha, mãe. Mãe tem 91 anos, né? Eu sei que mãe acha que não vai morrer, né? Mas um dia você vai partir. E se você fizer o teu filho dependendo de você, ele vai morrer junto? Você, mãe, tem a missão de, como Maria, preparar o teu filho para a missão dele, para a vida, e não para ficar debaixo das suas asas a vida inteira. Não. E é preciso ter essa consciência. E aqui eu estou falando da fase adulta. Claro que o teu filho com 6 anos, teu filho adolescente, ele vai precisar de uma atenção. Agora, depois que ele está na fase adulta, que ele se formou, para de criar muleta emocional para ficar deixando ele perto. Eu sei que dói e eu respeito a tua dor, mãe, pelo amor de Deus, mas é preciso deixar ele cumprir a missão dele. Tudo bem, padre Adriano, você falou do processo de superproteção, do processo de anulação maternal ou parental. Você falou, padre Adriano, da superproteção, que pode ser ou simbiótica ou parasitária, duas espécies de superproteção. A simbiótica é quando aquele relacionamento forte, que o filho quer estar sempre com a mãe quer estar sempre com o filho. A parasitária é quando aquele relacionamento forte, que a mãe se torna um parasita em cima do filho, né? O nome já diz, isso é um conceito também da psicologia. Mas, padre Adriano, como lidar com tudo isso? Como, padre Adriano, superar esse processo de superproteção, essa dependência afetiva? Em primeiro lugar, mãe, você aqui, você no Brasil e fora do Brasil nos acompanhando,
ninguém vence um inimigo se não reconhece que ele existe. Primeiro passo para vencer a superproteção: reconhecer que ela está acontecendo dentro de você e saber pedir ajuda. Não é fraqueza reconhecer isso, pelo contrário, é sinal de sabedoria. Às vezes sozinha você não vai conseguir lidar. Converse sobre isso com o teu marido, converse sobre isso, quem sabe uma boa terapia com um terapeuta cristão, uma direção espiritual. E segunda coisa que eu quero colocar, que é muito importante para você lidar com esse processo de superproteção, se você tiver, com relação aos seus filhos adultos, ou até de obsessão, pode acontecer também, mais do que a gente imagina. Segundo passo é você buscar a cura interior. Eu sei que mãe, os filhos principalmente, acham que a mãe sabe tudo e tem todas as respostas e está pronta. Mas você sabe que não é bem assim. É ou não é verdade, mãe? A mãe precisa ter consciência de que ela é uma pessoa, de que ela tem uma história e de que ela está em construção. Às vezes, o que te faz ser pegajosa como mãe, ou superprotetora, ou protetora em excesso, mãe, é justamente as feridas da tua história que não foram curadas. Pode ser que você está projetando no teu filho, na tua filha hoje, algo que você não resolveu lá atrás com a sua mãe. Ai, padre, minha mãe era muito displicente, minha mãe era muito ausente. Não precisa matar o teu filho de afeto porque a tua mãe era ausente. Equilibra esse negócio, pelo amor de Deus. Quantas mães que eu vejo inconscientemente transferindo seus processos com os filhos, processo que viveu com a mãe, com os filhos. Esses dias eu atendi uma senhora que ela me disse, ela falou: padre, eu percebi que eu não conseguia lidar com a minha filha do meio. Eu tinha raiva da minha filha do meio. Depois de muitos anos, olha a mãe dizendo, eu percebi que o que me dava raiva na minha filha é que ela tem o temperamento igualzinho da minha mãe. E eu e a minha mãe nunca nos demos. A minha mãe me irritava simplesmente pelo fato de respirar. Eu entendi aquela senhora, rezei por ela, mas eu falei: filha, a tua filha não é a tua mãe. Esse processo já acabou. Você precisa buscar cura interior, cura da tua história, cura dos teus afetos, das tuas emoções, para você não projetar nos teus filhos uma ferida do passado que você não resolveu com seus pais. E isso acontece, mais do que a gente imagina. É preciso olhar a própria história. Mãe, para você vencer um inimigo, sobretudo um processo como esse de obsessão, ou de superproteção, ou de anulação maternal, de apego excessivo, você vai precisar olhar para a tua história e entender onde está a raiz desse apego. Às vezes, esse apego que você tem com teu filho, com a tua filha, tem uma raiz na carência afetiva que você traz no teu coração. Porque você não se sentiu amado pelo teu pai, amada pelo teu pai, pela tua mãe, ou porque você se sentiu rejeitada, ou porque você não teve pai ou não teve mãe, ou porque a tua irmã foi preferida e você não. Você não tem que depositar sobre os teus filhos as carências da tua história. O teu filho não é obrigado, mãe, com todo carinho eu digo de pai como padre, mas de filho também. Você não pode depositar nos teus filhos as carências da tua história, porque o teu filho não vai poder corresponder às tuas carências. Carência não existe para ser suprida. Carência existe para ser curada, e só Deus pode curar, porque Ele tem um amor que não passa, um amor infinito, incondicional, profundo, eterno por você. E é preciso curar a própria história para equilibrar o jeito de amar. Se você não cura a tua história, você não tem equilíbrio na forma como você ama, na forma como você interpreta, compreende o teu filho, a tua filha. É preciso buscar curar as feridas da própria história. Às vezes pode ser que você não se sente amada pelo teu marido, não se sente apoiada, compreendida pelo teu marido, mas você não pode projetar a carência do seu relacionamento no teu filho. O teu filho é uma outra pessoa. Você precisa buscar ajuda para curar suas feridas. Eu sei quanto dói, mãe, esposa, eu sei quanto dói ter sido abandonada. Quantas mães guerreiras, lindas, maravilhosas, que são mães e pais, que criam os filhos sozinhas. Mas filha, não repita sobre o teu filho os erros ou feridas da tua história. Ele é uma outra pessoa, ela é uma outra pessoa. Não é porque aconteceu com você que vai acontecer com ele, não.
Busque a cura da tua história, invista nisso. Talvez, como eu disse, você traga feridas emocionais, porque você não se sentiu e não se sente amada pelo teu marido, ou porque você se sente rejeitada, ou porque você não se sente afetiva e sexualmente contemplada nas suas necessidades com seu marido. Mas você tem que buscar cura interior em Deus, cura emocional, pela ação do Espírito Santo, para que isso não seja projetado sobre o teu filho, a tua filha. Eu escrevi já 3 livros sobre cura interior. Tem tanta literatura boa sobre cura interior que pode te ajudar. Eu escrevi o livro Curar-se para Ser Feliz, que fala da cura dos afetos e das emoções. Escrevi o livro Conquistando a Liberdade Interior, que fala da cura emocional interior profunda. Escrevi o livro 7 Passos para Restaurar Sua Família, que fala dessa sabedoria que a gente precisa ter para viver os relacionamentos em casa, sem ser de mais nem de menos, sem sufocar e sem ser ausente. Busque boas literaturas e, sobretudo, busque a oração, busque cura interior, cura da tua história. Às vezes, o que te faz sufocar hoje, mãe, se você vive esse contexto, claro, às vezes o que te faz sufocar, às vezes o que te faz ser demais na vida do teu filho, da tua filha hoje, é justamente as feridas da tua história que não foram curadas. Invista na tua cura interior, não esqueça que antes de ser mãe você é uma pessoa, você é uma mulher, você tem uma história, você tem feridas, você tem coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. E a gente só vai bem para frente quando a gente resolve bem o que ficou para trás. Não despreze os nós que estão amarrados nas tuas emoções que te prendem ao passado, porque eles estão impedindo o êxito no teu futuro, no teu presente. Invista na cura interior, revisite as experiências dolorosas, permita que o Espírito de Deus visite, transforme, cure seus afetos, suas emoções, sua autoestima, sua percepção de você mesma. Quantas mães com complexo de baixa estima, quantas mães com uma autoimagem depreciativa, que se sentem nada e que transferem isso para o filho cresce inseguro. Mãe, busque cura e deixe o teu filho voar. Ou melhor, empurre o teu filho montanha abaixo para que ele bata as asas na fase adulta, porque essa é a tua missão. Esteja presente, mas saiba incentivar, se ausentar e aparecer nos momentos certos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé com coragem. Maria, que foi mãe, que é mãe, viveu a maternidade na vida pública de Jesus, sabendo ser presença, incentivar, empurrar, sabendo se ausentar e deixá-lo ir. É modelo para você, mãe. Levanta os teus braços agora. Respira fundo agora, mãe. E você vai conversar com Maria agora. No início, claro, eu como padre vou ser o facilitador aqui. Mas você, repetindo comigo inicialmente, mas depois você vai conversar com ela, de mãe para mãe, de mulher para mulher. Repita comigo: Virgem Maria, mais forte, Virgem Maria, minha mãe, eu te peço, mãe, pela tua intercessão, ensina-me a ser mãe, como a Senhora foi, como a Senhora é, sobretudo neste período da vida adulta. Me ensina, mãe, a ter a medida certa. Me ensina, mãe, a ser presença e também a sair de cena quando necessário. Que eu saiba incentivar os meus filhos, mas que eu saiba também o momento certo de manter uma distância, de sair de cena saudavelmente, para deixar o meu filho voar. Eu sei, mãe,
que educar não é cortar as asas, mas é orientar o voo. Me ajuda, Maria, a ser a mãe que eu preciso ser, a mãe terna, a mãe orante, a mãe que sabe chegar, a mãe que sabe partir, a mãe que sabe falar, a mãe que sabe silenciar. Sozinha eu não consigo. Eu preciso de Ti, Maria. Me ajuda, mãe, a ser uma mãe segundo o coração de Deus, segundo o projeto dEle. E leva-me, Maria, leva a minha história, leva as minhas feridas ao Teu Filho Jesus, o meu Senhor, que pode me curar, que pode me libertar profundamente. Senhor Jesus, com os braços bem erguidos, Senhor Jesus, eu coloco na Tua presença toda a minha história com os meus pais, com a minha mãe. Eu Te entrego, Jesus. Eu Te entrego, Espírito Santo, todas as feridas presentes nos meus afetos, nas minhas emoções, nas minhas lembranças. Eu Te entrego, Jesus, as feridas com relação à minha mãe, com relação ao meu pai. Se eu não fui amada, se eu não fui acolhida, se eu me senti rejeitada, se eu tive uma mãe muito dura, que não demonstrava afeto, se eu tive uma mãe super protetora, ou uma mãe que me disse palavras duras, palavras negativas, que nunca acreditou em mim. Cura-me agora, Senhor. Mais forte, cura-me agora, Espírito Santo. Na minha história com a minha mãe, na minha história com meu pai. Cura-me das lembranças dolorosas, traumáticas. Espírito Santo, se eu sofri algum abuso, se eu não fui respeitada, se eu me sinto vazia, não amada, amarga, cura-me, Espírito Santo. Cura-me das feridas nos meus relacionamentos, sobretudo no relacionamento com o pai dos meus filhos. Cura-me agora, Espírito Santo. Se eu não me sinto amada, se eu me sinto usada, se eu não me sinto compreendida, se eu me sinto sozinha, mesmo estando acompanhada, cura-me agora, Espírito Santo. Cura-me profundamente nas minhas carências, nos meus vazios de afeto. Cura, Espírito Santo, a maneira como eu me enxergo, como eu me compreendo. Liberta-me da insegurança, do medo excessivo, das estruturas de dependência, consciente ou inconsciente. Liberta-me agora, Espírito Santo.
Liberta-me agora, Espírito Santo. Equilibra o meu amor. Equilibra o meu amor. Equilibra-me, Espírito Santo. Equilibra-me, Espírito Santo. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Encha-me neste momento. Encha-me neste momento. Eu preciso. Eu preciso. Cura o meu interior. Cura o meu interior. Cura a minha história. Cura a minha história. E com os braços erguidos agora, você vai soltar a tua voz no Espírito. Solta a tua voz no Espírito junto com os músicos. Solta a tua voz, até mesmo você, filha, que não tem o hábito de rezar assim, que nunca rezou assim, não tenha medo. Esta é a oração através da qual o próprio Espírito Santo reza em nós. Solta a tua voz com unção, solta a tua voz com intensidade. Reza agora com poder, reza agora com autoridade. Vem, Espírito de Deus, reza agora. Vai rezando, solta a tua voz, mãe. Reza com coragem, reza com determinação, reza por você agora, para que o Espírito Santo faça esta obra de cura interior, de libertação em você. Eu te suplico, Espírito Santo, como Padre, eu te suplico em nome de Jesus, liberta essas mães, Espírito Santo, de toda estrutura de apego afetivo, emocional, para com relação aos filhos. Liberta do cárcere da superproteção, liberta das muletas emocionais, liberta de tudo que oprime essas mães. Se liberta agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, e equilibra o afeto, o amor dentro dessas mães agora. Espírito Santo de Deus, por intercessão da Virgem Maria. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Cante isso, Senhor. incendeia minha alma do fundo do seu coração. Cante, mãe. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Quando eu rezava, encerro já esse momento, mas uma coisa que me vinha muito forte ao coração é que o Espírito Santo fez aqui uma obra de desintoxicação emocional. Essa palavra que me vinha. O Espírito Santo desintoxicou suas emoções de tanta coisa que estava entulhada ali da tua história, feridas, palavras duras, de descrédito, de negatividade, de desaprovação, palavras vindas de pai, de mãe, de esposo, de irmãos, de pessoas que eram autoridade para você. Isso foi intoxicando suas emoções, de feridas, de mágoas. Eu senti que o Espírito Santo fez essa limpeza. Ele desintoxicou você, suas emoções. Tome posse disso. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Espírito Santo, que vem em auxílio das nossas fraquezas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!